Quando falamos que a luz de Cristo dissipa toda a escuridão, não estamos falando de uma luz comum, como a de uma lâmpada ou do sol. Essa luz é diferente porque ela não ilumina apenas o que está fora de nós, mas também o que está dentro do nosso coração. Imagine que você está em um quarto completamente escuro, com medo do que não consegue ver. De repente, alguém acende uma vela. Mesmo pequena, aquela chama já é suficiente para afugentar a escuridão e trazer alívio. Assim é a presença de Jesus em nossa vida. Onde Ele está, o medo, a dúvida e a tristeza não têm vez. Muitas pessoas vivem como se estivessem nesse quarto escuro. Carregam mágoas, culpas ou medos que não deixam enxergar um caminho à frente. Às vezes até tentam resolver sozinhas, mas é como tentar apagar o fogo com as mãos, só se queima. Jesus não veio para julgar essas feridas, mas para curá-las. Quando permitimos que Ele entre em nossa vida, sua luz começa a mostrar o que antes estava escondido. Não para nos envergonhar, mas para nos libertar. Por exemplo, pense em uma pessoa que vive com raiva de alguém que a magoou. Essa raiva é como uma sombra que não a deixa viver em paz. Mas quando ela entrega esse sentimento a Cristo, sua luz revela que perdoar não é dizer que o que fizeram estava certo, mas é soltar um peso que só faz mal a ela mesma. A luz de Cristo não apaga só a escuridão de fora, ela transforma o que está dentro de nós. Outro caso comum é o desânimo. Tem gente que olha para a vida e só vê problemas, contas para pagar, doenças, solidão. Parece que não há saída. Mas quando essa pessoa busca Jesus, mesmo que seja com uma oração simples como Senhor, eu não aguento mais, Ele começa a mostrar que não estamos sozinhos. Sua luz traz esperança onde antes só havia desespero. Não é mágica, os problemas podem continuar lá, mas agora há força para enfrentá-los. O pastor Antônio Júnior costuma dizer que a escuridão não pode vencer a luz, mas a luz sempre vence a escuridão. Isso quer dizer que não importa quão grande seja o seu problema ou quão profundo seja o seu sofrimento, a presença de Cristo é mais forte. Não é questão de religião ou de seguir regras, mas de abrir o coração para Ele. Como uma criança que, com medo do escuro, corre para os braços do Pai, nós também podemos correr para Jesus. E o melhor, essa luz não é só para alguns. Não importa o que você fez, onde esteve ou quão longe acha que está de Deus. A luz de Cristo alcança a todos. Basta um passo de fé, às vezes, só um suspiro de ajuda-me, para que Ele comece a agir. A escuridão pode até tentar voltar, mas onde Cristo brilha, ela não consegue ficar. É como quando você acende a luz de um cômodo, as sombras somem, não por força própria, mas porque a luz é mais forte. Por isso, se hoje você se sente perdido, com medo ou sem esperança, lembre-se, a luz de Cristo está ao seu alcance. Não é preciso entender tudo de uma vez, nem ter todas as respostas. Basta abrir a porta do coração e deixar que Ele entre. A escuridão não resistirá. Quando pensamos em luz, logo vem à mente algo que ilumina, que mostra o caminho, que tira o medo. Imagine que você está em um quarto completamente escuro, tropeçando nos móveis, sem enxergar nada. De repente, alguém acende uma vela. Mesmo pequena, aquela chama já faz diferença. Você começa a ver os contornos, a se localizar, a dar os primeiros passos sem medo. Agora, imagine se em vez de uma vela, alguém acendesse um holofote poderoso. Tudo ficaria claro, cada detalhe, cada direção. Assim é a luz de Cristo. Ela não é uma vela fraca, mas uma luz que transforma tudo. Muitas pessoas acham que precisam merecer essa luz, como se fosse um prêmio para os perfeitos. Mas não é assim. Jesus não olha para o nosso passado sujo e diz, primeiro se limpe, depois eu te ajudo. Ele age justamente quando estamos no nosso pior momento. É como um médico que não espera o paciente sarar sozinho para atendê-lo. Ele trata a ferida ali na hora. A Bíblia conta a história de um homem chamado Zaqueu, que era cobrador de impostos e roubava as pessoas. Ele não era bem visto por ninguém, mas Jesus o procurou, jantou na casa dele e mudou sua vida. Zaqueu não precisou se arrumar antes. A luz de Cristo o alcançou como ele estava. Às vezes a escuridão parece tão grande que a gente acha que a luz não vai dar conta. Um problema de saúde, uma dívida que não acaba, um relacionamento quebrado, uma culpa que não sai da cabeça. Mas a luz de Cristo não é como a luz de uma lanterna, que ilumina só um pedacinho. Ela é como o sol. Não importa quão escura seja a noite, quando ele nasce, a escuridão some. Pode ser que você esteja há anos carregando um peso, mas um encontro com Jesus é capaz de dissolver aquela sombra que te acompanha. E tem mais, essa luz não é só para nós. Quando deixamos Cristo entrar, nós também nos tornamos portadores dessa luz. É como quando você acende uma vela em outra, o fogo se multiplica sem perder a intensidade. Uma pessoa que estava perdida, depois de encontrar Jesus, pode ajudar outra que ainda está no escuro.
Um pai que superou o vício pode estender a mão para um filho que está caindo no mesmo erro. Uma mãe que venceu a depressão pode ser a esperança para uma amiga que não enxerga saída. A luz não é egoísta, ela se espalha. Claro, isso não quer dizer que a vida vai ficar sem desafios. Ter a luz de Cristo não é como ter um superpoder que faz todos os problemas desaparecerem mágica. Mas é como ter um farol em meio à tempestade. Mesmo com as ondas altas e o vento forte, você sabe para onde ir. O salmista Davi disse: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não é a ausência do vale escuro que dá paz, mas a presença da luz ao nosso lado. Se você está lendo isso e sente que a escuridão está ganhando, faça como a criança que acorda com medo, chame por Jesus. Não precisa de palavras bonitas, nem de uma oração decorada. Fale com ele como fala com um amigo: Senhor, estou com medo. Não aguento mais. Preciso de ti. E saiba que assim como a luz não negocia com a escuridão, ela simplesmente a expulsa. Jesus não vai deixar você na mão. Ele já venceu a maior escuridão que existe, a morte na cruz, e hoje ele está vivo para iluminar o seu caminho. Não espere a escuridão sumir sozinha. Não espere se sentir digno o suficiente. A luz de Cristo está aqui, agora, ao seu alcance. Estenda a mão. Deixe ele entrar. A partir desse momento nada será igual. Quando a gente pensa em escuridão, logo vem à mente aquelas noites sem lua, onde não dá para enxergar nem a própria mão na frente do rosto. É assustador, não é? A gente tropeça, se perde, fica inseguro. Mas imagine se nesse momento alguém acendesse uma lanterna bem forte. De repente tudo fica claro. O caminho aparece, os obstáculos são vistos, e o medo vai embora. Com Jesus é assim também. Ele não é uma luz fraca que mal ilumina os nossos pés. Ele é como o sol da manhã que não só clareia tudo, mas também aquece, dá vida e muda a paisagem. Você já reparou como um dia nublado fica diferente quando o sol rompe as nuvens? É como se o mundo inteiro respirasse aliviado. Assim é a presença de Cristo na nossa vida. Ela não só tira a escuridão, mas traz esperança, força e um novo sentido para tudo. Talvez você esteja pensando: mas a minha escuridão é muito grande. São dívidas, doenças, solidão, culpas do passado. Escute bem, não existe escuridão tão densa que a luz de Jesus não possa penetrar. Lembra da história do cego Bartimeu? Ele estava à beira do caminho, mendigando, sem enxergar nada. Quando soube que Jesus passava por perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10:47. As pessoas mandavam ele calar a boca, mas ele gritou mais ainda. E sabe o que Jesus fez? Parou, chamou Bartimeu e lhe deu a vista de volta. Não porque o homem merecia, mas porque ele creu que Jesus poderia mudar a sua história. Você não precisa ter fé do tamanho de uma montanha. Às vezes a gente só tem uma fé pequenina, como um grão de mostarda, mas é o suficiente. Basta dizer: Senhor, eu creio. Ajuda a minha falta de fé. Marcos 9:24. Jesus não exige que a gente esteja perfeito para receber a luz dele. Ele vem como está, com as suas dúvidas, medos e feridas, e ainda assim, ele ilumina. E quando a luz de Cristo entra, algo interessante acontece. A escuridão não some de uma vez como num passe de mágica. Às vezes, é um processo. Imagine que você está numa caverna há muito tempo. Se alguém acender uma tocha do lado de fora, seus olhos, acostumados com a escuridão, vão doer no início. Mas aos poucos, eles se ajustam, e você começa a enxergar coisas que nem sabia que existiam. Com Jesus é assim. Ele vai mostrando caminhos, curando feridas e revelando verdades que a escuridão escondia. Não é que os problemas vão desaparecer do dia para a noite, mas com a luz de Cristo, a gente enxerga eles de outro jeito. Uma conta atrasada, por exemplo, deixa de ser um peso insuportável e vira um desafio que pode ser enfrentado com sabedoria e paz. Uma doença não é mais uma sentença de desespero, mas uma oportunidade de confiar que Deus está no controle. Até mesmo a solidão ganha um novo significado quando a gente entende que Jesus está conosco, mesmo quando ninguém mais está por perto. E tem mais. A luz de Cristo não é só para a gente. Assim como uma vela acesa pode acender outras velas, a luz que recebemos dele deve brilhar para os outros. Já reparou como uma pessoa que tem paz no meio da tempestade chama a atenção? Ou como um sorriso em meio à tristeza pode ser um raio de esperança para quem está ao redor? Quando deixamos Jesus iluminar a nossa vida, a gente se torna um farol para quem ainda está perdido no escuro. Então, se você está lendo isso hoje e sente que a escuridão está apertando, lembre-se: Jesus não é uma teoria, não é uma religião distante. Ele é real, está vivo e quer iluminar a sua vida agora. Não espere chegar lá para buscar a luz. Comece onde você está.
Fale com ele no caminho para o trabalho, enquanto lava a louça ou antes de dormir. Peça: Senhor, entra na minha escuridão. Ilumina os cantos que eu não consigo ver. Eu confio em ti. E quando a luz começar a brilhar, não tenha medo do que ela vai revelar. Às vezes a gente tem medo da luz porque ela mostra coisas que a gente prefere esconder. Erros, mágoas, áreas da vida que a gente negou. Mas lembre-se, Jesus não veio para condenar, mas para salvar. João 3:17. Ele não aponta o dedo para suas falhas, ele estende a mão para te levantar. A escuridão pode até bater à sua porta, mas ela não tem autorização para entrar quando Cristo está dentro de você. Então, respire fundo, abra o coração e deixe a luz fazer o que ela sabe fazer de melhor, dissipar toda a escuridão. Quando a gente pensa em escuridão, logo imagina um lugar sem luz, onde não dá para enxergar nada. Mas a escuridão não é só isso. Ela também pode ser a tristeza que não passa, o medo que paralisa, a dúvida que não deixa a gente seguir em frente. Às vezes é aquele peso no peito que a gente não sabe explicar, ou a sensação de que, por mais que a gente tente, algo sempre dá errado. Mas a luz de Cristo não é como uma lâmpada que só ilumina um canto da casa. Ela é como o sol da manhã, que não escolhe onde brilhar. Entra pelas frestas, aquece o que estava frio e transforma até o que parecia sem jeito. Você já reparou como, depois de uma noite escura, o dia sempre chega? Pode demorar um pouco, pode até parecer que a noite nunca vai acabar, mas a luz sempre vence. Com Jesus é assim também. Talvez você esteja pensando, mas a minha escuridão é muito grande. Ou então, eu já tentei e não adianta. Escute isso. Não existe escuridão tão densa que a luz de Cristo não possa alcançar. Não existe coração tão ferido que ele não possa curar. Não existe situação tão sem saída que ele não possa transformar. Pense na história do cego Bartimeu, Marcos 10, 46, 52. Ele vivia na escuridão física e provavelmente também na escuridão da exclusão, porque naqueles tempos as pessoas achavam que deficiência era castigo. Mas quando Bartimeu ouviu que Jesus estava passando, ele não ficou quieto. Gritou mesmo com a multidão mandando ele calar a boca. E Jesus parou. Não porque Bartimeu era especial, mas porque ele acreditou que a luz poderia chegar até ele. Hoje Jesus está passando por onde você está. Pode ser que tenha gente dizendo para você desistir, que não adianta mais clamar, que sua situação não tem jeito. Mas Jesus ouve o seu grito. Ele não passa correndo. Ele para e pergunta: o que você quer que eu faça por você? Marcos 10:51. E quando você responder como Bartimeu, mestre, eu quero ver, a luz começa a agir. Claro, não é mágica. Às vezes, a gente quer que Deus resolva tudo num estalar de dedos, mas a luz de Cristo age no tempo certo e do jeito certo. Pode ser que você ainda sinta o peso da escuridão por um tempo, como quando acendemos uma luz num quarto escuro e os olhos demoram para se acostumar. Mas não desista. Continue falando com Ele mesmo que seja só um suspiro. Senhor, eu preciso de Ti. E quando a luz começar a clarear, você vai notar mudanças. Não é que os problemas vão desaparecer como num passe de mágica, mas você vai enxergá-los de outro jeito. Aquela mágoa que doía tanto vai perder a força. Aquele medo que te paralisava vai ficar menor. Aquele vazio que não tinha nome vai ser preenchido. Porque a luz de Cristo não só mostra o caminho, ela transforma quem caminha. Então, se hoje você se sente como se estivesse trombando nas paredes, sem saber para onde ir, lembre-se, a luz já está aí. Pode ser que esteja fraca no começo, como uma vela tremeluzente, mas não é a intensidade da luz que importa e sim a fonte. E a fonte da verdadeira luz é Jesus. Ele não apaga, não desiste, não abandona. Deixe ele entrar, deixe ele iluminar. E quando a escuridão tentar voltar, como sempre tenta, lembre-se das palavras dele: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Não é uma promessa para amanhã. É para hoje, para você, agora. Quando a gente ouve falar que Jesus é a luz, às vezes pode até achar bonito, mas não entende direito como isso funciona no dia a dia. Vamos pensar em algo bem simples. Imagine que você está em um quarto completamente escuro. Não dá para enxergar nada, nem a mão na frente do rosto. De repente alguém acende uma lanterna. O que acontece? Primeiro, você pisca, porque os olhos não estão acostumados. Depois, aos poucos, começa a ver os móveis, o chão, a porta. O que antes era só medo e incerteza vira um lugar conhecido. Com Jesus é assim também. A escuridão pode ser muitas coisas: um coração magoado, uma decisão difícil, um pecado que a gente não consegue largar, ou até aquele desânimo que parece não ter fim. Mas quando a luz dele entra, as coisas começam a ficar claras.
Não significa que os problemas desaparecem como mágica, mas que a gente passa a enxergá-los de outro jeito. Por exemplo, uma pessoa que vive com raiva guardada, magoada por algo que aconteceu há anos. Essa raiva é como uma sombra que não deixa ela viver em paz. Mas quando ela abre o coração para Jesus, ele mostra: olha, você não precisa carregar isso sozinha. Eu posso curar essa dor. Não é que a memória some, mas o peso dela fica mais leve. A luz não apaga o passado, mas ilumina um novo caminho para seguir. Ou então aquele jovem que acha que não tem jeito, que já errou demais e Deus não vai querer saber dele. A escuridão fala: você não presta, não adianta tentar. Mas a luz de Cristo diz: venha como está. Eu não te julgo, eu te amo. E pouco a pouco, essa verdade vai quebrando as mentiras que ele acreditava. Às vezes a gente acha que precisa merecer essa luz, como se fosse um prêmio para quem é bom o suficiente. Mas não é assim. A luz de Cristo não é como uma lâmpada que só acende se a gente apertar o interruptor certo. Ela já está brilhando, independentemente de nós. O que precisamos fazer é parar de tampar os olhos ou de virar as costas para ela. E tem mais: essa luz não é só para a gente. Quem já experimentou esse brilho não consegue guardar só para si. É como acender uma vela em um lugar escuro, ela ilumina quem está perto também. Uma mãe que encontra paz em Cristo passa essa paz para os filhos. Um amigo que supera o vício com a ajuda de Deus se torna um exemplo para outros que estão lutando. A luz se espalha. Claro, vai ter dias em que a escuridão parece mais forte. Vamos sentir medo, dúvida, até vontade de desistir. Mas é nessas horas que a gente lembra: a luz não depende dos nossos sentimentos. Ela não pisca porque a gente está fraco. Ela não se apaga porque a gente tropeçou. Jesus é a luz sempre, mesmo quando a gente não sente, mesmo quando não entende. Então, se hoje você está pensando: mas como eu faço para deixar essa luz entrar? A resposta é mais simples do que parece. Começa com um pedido sincero: Jesus, ilumina minha vida. Pode ser em voz alta, pode ser no pensamento, pode ser chorando. Não precisa de fórmula. Ele ouve. E quando a gente abre a porta do coração, mesmo que seja só uma frestinha, a luz começa a entrar. E aí aos poucos, a gente vai percebendo: as sombras que antes pareciam gigantes são só sombras. Os medos que gritavam tão alto perdem a força. A vida não fica perfeita, mas fica iluminada. E isso faz toda a diferença. Porque com Cristo a gente nunca anda no escuro sozinho. Ele vai na frente, do lado, e às vezes até carrega a gente no colo. Mas sempre iluminando o caminho. Sempre.